A gente teve as primeiras falas do presidente Trump, tá? E a princípio ele não mencionou nenhum plano de tarifa mais agressivo no curto prazo para a China, só que Trump é sempre Trump. Às 10 horas da noite, horário de Brasil ontem, ele falou sobre tarifas no México e no Canadá, como resposta à questão de imigração ilegal, fentanil, drogas, etc. Simplesmente ele falou que estuda tarifas de até 25% até o dia 1º de fevereiro. Eu acho isso bastante, tipo assim, as frases, né? Até 25, às vezes eu sinto que são frases soltas, tá? Mas se são frases soltas ou não, senhores, tem um impacto razoável, e a moeda mexicana está sofrendo mais de 1%, e a moeda canadense também está sofrendo mais de 1%. Vou pedir para o Boni compartilhar a nossa tela. A princípio, em termos de bolsas, tá? Eu continuo com viés que o investidor global e o investidor americano continua bem otimista com o governo Trump, tá? Então acho que a gente vai viver no curto prazo um clima de caixinhos dourados, pouso suave, até a discussão de será que a inflação volta, será que a economia americana está reaquecendo, será que o Fed vai ter que subir os juros de novo? Aquela loucura, o início do ano de 2025, que nem começou até o primeiro mês, começou com, teoricamente, a aversão a risco, dizendo que talvez o Fed não corte os juros, por causa daquele payroll surreal. Aí tivemos o CPI de semana passada, que veio abaixo do esperado, voltou a festa, tudo de novo, com cenário de 2 cortes de juros. Mas a grande dúvida é, a economia americana está reacelerando, e a inflação americana? Qual é o grande risco do mercado, na minha opinião? A volta da discussão que o Fed, em vez de cortar, talvez tenha que subir juros. A gente vai viver isso no primeiro trimestre inteiro, tá? Então, infelizmente, para vocês, para mim, para todo mundo que nos acompanha, são aquelas guinadas, aquelas mudanças de narrativas que nos últimos anos virou parte do normal. Eu acho que o normal realmente tem sido as pivotadas e as mudanças de narrativas em velocidades que chamam a atenção e muito sensíveis a cada dado importante. Bom, por que eu estou falando isso? Mais um dia de alta no Dow Jones, tá? Lembrando que foi um belo rally, Dow Jones já subindo 0,36, S&P 500 subindo 0,37 no futuro, Nasdaq subindo 0,44, Russell 2000 subindo 0,52, petróleo, senhores, segundo dia de queda, quarto dia de queda consecutivo no petróleo, caindo 1,70. Fui procurar a matéria na Bloomberg, está justificando a questões do tarifas no Canadá, não consegui entender muito. WTI caindo 2,55. Obviamente, essa queda do petróleo tem uma pessoa feliz, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que cada vez mais as pessoas questionam a Petrobras. Afinal de contas, a defasagem do diesel já está em 28%. Será que a Petrobras vai ser... Será que o governo vai cair na tentação de tentar segurar uma inflação causada por excesso de demanda, causada por excesso de gastos públicos à base de represar tarifas públicas? A Dilma fez isso. Deu certo? Vamos ver. Tá? Então, acho que o mercado está questionando essa questão da Petrobras. Então, ver o petróleo para baixo, eu acho que acaba ajudando, porque diminui um pouco a tensão sobre essa temática. A Petrobras vai ser usada politicamente ou não? E eu não estou aqui entrando no mérito da questão se é certo ou errado, tá? Estou só passando o que o mercado tá falando. Eu acho errado, tá? Mas isso é irrelevante. Ontem, 10 horas, horário Brasil, eu estava dando aula lá no meu banco, e eu até comentei com os alunos, a gente estava falando que o Trump começou com a cara um pouco mais gradualista, durou pouco. Já está apanhando México e Canadá. Trump alerta México e Canadá sobre tarifas de 25% a partir do dia 1º de fevereiro. Presidente, sobre o Canadá, aqui ele fala, ameaça até 25, eu acho tão por alto, né? E até dia 1º, reiterando sua afirmação que os vizinhos mais próximos, maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, estão permitindo imigrantes ilegais e drogas entrem nos Estados Unidos. Seria o imposto com fentanil, o imposto contra os imigrantes. O fato é, independente se é bravata ou não, olha o que uma moeda de um país acaba sofrendo. Isso aqui teve impacto no DXY também, tá? Olha o que a moeda mexicana sofreu. Ontem estava super tranquila a moeda mexicana, e ontem à noite, depois dessa frase, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com a moeda do Canadá também, perdendo 0,93. Em outras palavras, welcome Trump, tá? Então, tweet, falas dele
do Trump são capazes realmente de mover ativos relativamente importantes. Estão falando da moeda canadense, tá? Dólar globalmente, aquilo estava super tranquilo, chegou a tradar abaixo de 108, cheguei a sonhar, será que realmente a gente, com um Trump menos agressivo, um Trump gradualista, vamos tirar prêmio de risco que estava embutido dentro do dólar forte em função de um Trump mais agressivo nas tarifas? Será que esse prêmio de risco dentro do dólar vai ser retirado? Eu cheguei a sonhar com isso, tá? E se isso for verdade, eu sonho com o dólar abaixo de R$6 aqui no Brasil. Lembrando, é por causa do mundo, não tem nada a ver com o Brasil, tá? Seria um dólar fraco, o dólar forte foi um dos motivos do dólar aqui no Brasil ir para cima de 6. Um dólar fraco também poderia ser, um dólar mais fraco poderia ser um dos motivos. Mas ontem o DXY, que chegou a cair mais de 1%, praticamente já devolveu tudo. Vou até colocar em 3 dias para vocês verem o que aconteceu ontem, tá? Isso aqui foi Trump, tá? Sem nenhum susto, gradualista. Não falou nada de China, o DXY estava 109, veio até abaixo de 108, e depois do México de ontem, depois com México e Canadá. Ou seja, todo o gradualismo, todo não ter mencionado China, significou apenas uma queda de 0,23, quando chegou a estar caindo mais de 1%. Juros americanos de 10 anos, importante, 4,58, tá? Para mim isso aqui é um case que as pessoas... Aqui vai ter muita informação em termos de próximos movimentos do Fed.